Olá, que bom que estás conosco neste momento de estudo e comunhão. Você já ouviu histórias de aparições de pessoas que já morreram? Você tem medo de se encontrar com um fantasma de um parente ou amigo já falecido? Nossos parentes ou amigos que morreram podem de fato aparecer a nós? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Vamos ler esses 3 versículos. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. No texto que acabamos de ler, diz que os mortos nada sabem, nada fazem, nada sentem. Com base neste esclarecimento bíblico, entendemos que os mortos não aparecem a ninguém, não transmitem mensagem alguma. Talvez você pense, eles não aparecem, mas suas almas sim. Como é este assunto de alma? O homem tem ou é uma alma? O que sai de uma pessoa no momento que ela morre? Há consciência depois da morte? Para onde vão as pessoas que morrem? Quando é que alguém vai para o céu ou para o inferno? Para que saibamos o que sai do homem na morte, precisamos saber o que entrou nele quando se tornou um ser vivo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e leia comigo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Com base no relato da criação, Deus soprou no corpo inerte de Adão o oxigênio. Não encontramos nenhum elemento estranho na composição humana. Pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente. O cálculo reverso, pó da terra menos fôlego de vida igual alma morta. Então, entendemos que o homem é uma alma vivente, em vez de ter uma alma. Na Bíblia, alma é sinônimo de pessoa ou indivíduo. Vejamos a confirmação deste pensamento noutros textos bíblicos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 19. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Leia agora em Ezequiel capítulo 18 e o versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. De fato, o que sai do homem na morte? Leia comigo Salmos 146, versículo 4. Tira-lhes a respiração e eles voltam para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Agora leia Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 18. Pois o que sucede aos filhos dos homens,
isso mesmo também sucede aos animais. Uma e a mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e o homem não tem vantagem sobre os animais. Creio que ficou claro que ao morrer, o que sai da pessoa é o fôlego, a respiração cessa. E o corpo inerte ou a alma morta é consciente? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Agora leia Jó capítulo 14, versículos 10, 12 e 21. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Assim, o homem se deita e não se levanta até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se honram os seus filhos, ele não fica sabendo. Se os humilham, ele não o vê. Vemos claramente que o ser humano, após a morte, é inconsciente. Sabendo desta realidade, todas as declarações que você pensa em fazer aos seus filhos, ou aos seus pais, ou ao seu cônjuge, ou a um amigo, faça enquanto ele ou ela está vivo. E como você não sabe até quando terá seus queridos vivos, então fale logo. Depois que o fôlego vai, não adianta chorar e fazer declarações, elogios, carícias, etc. Tudo isso pode e deve ser feito agora. Bem, já que entendemos que os mortos não fazem nada, nem têm ciência de nada, nem tem uma alma que fica vagando e essa vem conversar com os vivos. Agora talvez você pergunte, e para onde vai o homem na morte? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Agora leia Eclesiastes capítulo 9, o versículo 10. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Agora leia Salmos 146 e o versículo 4. Tira-lhes a respiração e eles voltam para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Mas se for uma pessoa boa, não vai para o céu? E se for uma pessoa má, não vai para o inferno? Sim e não. Como pode respostas opostas estarem corretas? Eu vou lhe explicar. A resposta está em Eclesiastes capítulo 8 e o versículo 5, a última parte. Leia comigo. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. A confusão está no tempo e na maneira. Quando e como é que os salvos irão ao céu ou os perdidos ao inferno? Abra sua Bíblia em João capítulo 5 e vamos ler os versículos 28 e 29. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão.
os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. O texto que acabamos de ler diz que todos os mortos, todos os que foram colocados no sepulcro, serão ressuscitados. Já que serão ressuscitados, é porque permanecem na sepultura. Não estão no céu nem no inferno. O texto esclarece também que haverá duas ressurreições distintas. Uma dos que fizeram o bem e outra dos que praticaram o mal. Quando ocorrerá a ressurreição dos que fizeram o bem? Dos que aceitaram a Jesus e morreram em Cristo. Abra sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Leia agora 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A Bíblia deixa claro que quem faz o bem, quem aceita a Jesus como seu Salvador e morre com essa crença, irá ao céu. Isso é verdade. Mas irá na ocasião da segunda vinda de Cristo. Todos os salvos, os que morreram e os que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, receberão o galardão, a recompensa dos justos no mesmo dia, na mesma ocasião. Por enquanto, os mortos que fizeram o bem permanecem na sepultura e somente na volta de Jesus serão ressuscitados. Ali acontecerá a ressurreição dos que fizeram o bem. Eles ressuscitarão primeiro. E os que fizeram o mal? Os que não aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal, quando ressuscitarão? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Perceba que os que são fiéis a Deus, não adorando a besta nem a sua imagem, revivem antes do milênio e reinam com Cristo durante o milênio e não passam pela segunda morte. Mas os outros mortos não revivem até que os 1000 anos acabem. Ou seja, os que fizeram o mal permanecem na sepultura e ressuscitarão somente depois do milênio. Agora vou esclarecer algo muito importante ligado a este assunto. A palavra hebraica usada para denominar sepultura, Seol,
e a palavra grega, Hades, é muitas vezes traduzida por inferno. Portanto, várias vezes, quando lemos inferno, está se referindo apenas à sepultura. Mas eu sei que a maioria das pessoas usam esse termo se referindo a um lugar que nem existe. Outros se referem ao fogo da destruição final. Usando esta última referência, é verdade que os que praticam o mal irão ao inferno. Mas quando? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículos 13 a 15. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os que fazem o bem vão ao céu, mas somente na segunda vinda de Cristo. E os que fazem o mal vão ao inferno, mas somente depois do milênio. Já que os salvos e os perdidos estão na sepultura, quem ou que são os espíritos que aparecem dizendo ser nossos familiares e amigos mortos? Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 14. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. No jardim do Éden, Satanás se disfarçou numa cobra. No deserto da tentação, se disfarçou num anjo. E hoje, ele pode se disfarçar num amigo ou parente que se foi e falar coisas para nos impressionar, nos atormentar ou enganar. Nossa, falei tantos detalhes, mas nosso objetivo é este mesmo, esclarecer a verdade bíblica sobre este e muitos outros assuntos. Não queremos que as pessoas permaneçam enganadas, com compreensão equivocada sobre os queridos que se foram. E outro ponto importante, na morte, o destino de todos fica definido. Após ela, ninguém pode mudar a sua situação. Portanto, aceitar a Jesus como seu Salvador é algo que precisa ser feito enquanto estamos vivos. E até quando viveremos? Não sabemos. Então precisamos fazer um pacto com Jesus agora. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não se comprometeu com Jesus, faça-o depressa. Não deixe para depois o que deve ser feito agora. Eu te convido neste momento para fazermos uma oração, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ajude a não ficar no vale da decisão, mas tomarmos uma decisão enquanto é tempo oportuno. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos por estes esclarecimentos que encontramos na Tua palavra sobre o estado dos mortos. E como sabemos que após a morte nada podemos fazer nem decidir, o nosso destino fica definido ao morrermos. Nos ajude, Senhor, a tomarmos uma decisão sábia ao Teu lado, enquanto é tempo oportuno. Eu te peço uma bênção especial em favor de todos que estão ouvindo esta mensagem. Abençoe aqueles que estão com dificuldades para tomar uma decisão ao Teu lado. Ajude-os. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no nosso canal, assista outros vídeos, curta e compartilhe.